O assunto de hoje será sobre o edema, as hiperemias e a hemorragia. Qual o conceito do edema? O edema é o acúmulo anormal de líquidos nos espaços intercelulares, intersticiais e nas cavidades corporais. Quanto à classificação do líquido que compõe o edema, como é que nós dividimos isso? Transudato significa dizer que o líquido que está compondo o edema, ele vai ter uma densidade inferior a 1,012, é um líquido pobre em proteínas, células e outros colóides. Geralmente, esse é o líquido de edema de origem não inflamatória. O exudato é um líquido que tem uma densidade superior a 1,020, é um líquido rico em proteínas, principalmente a albumina, células, leucócitos e outros colóides. Esse tipo de líquido, o exudato, geralmente é líquido de edema de origem inflamatória. Quanto à localização, o edema tanto pode ser localizado quanto ele pode ser generalizado ou sistêmico. Dependendo da localização do edema, ele recebe denominações específicas. O anasarca significa dizer aquele edema que ele é grave e generalizado. Tem também tumefação tecidual subcutânea profunda. Ascite ou hidroperitônio é um acúmulo de líquido na cavidade peritoneal. Hidrotórax é quando o acúmulo do líquido de edema se encontra na cavidade pleural, ou também chamado de derrame pleural. E hidropericárdio é o acúmulo de líquido na cavidade pericárdica, ou também chamado de derrame pericárdico. Aqui nós temos a foto de um recém-nascido com tumefação tecidual subcutânea profunda, é o tipo de edema chamado de anasarca. Aqui temos um homem com o abdômen bastante distendido. Tudo isso nessa cavidade abdominal é líquido de edema, que pode ter sido causado por uma cirrose ou outra doença. É ascite ou hidroperitônio. Hidropericárdio, o acúmulo do líquido de edema está na cavidade pericárdica. Como a gente divide a água corporal? Como a gente divide essa água no corpo, né? Então, 60% do peso corporal de uma pessoa magra é representado por água. 2/3 dessa água está no compartimento intracelular, que vai corresponder aproximadamente a 28 litros, que é 40% do líquido total do corpo. No compartimento extracelular, nós temos o terço restante, que corresponde a 20%, fazendo parte o plasma, o líquido do plasma, que é a parte líquida do sangue, que corresponde a 4%, e o interstício, que é aquele espaço que fica em volta das células, correspondente a 16%. E existe também a água transcelular, mas a quantidade, o volume é muito pequeno, menor que 1%, que corresponde a lágrimas, suor, urina e outras secreções. Segundo a lei de Frank-Starling, o intercâmbio normal dos líquidos é regulado pelas pressões hidrostática e osmótica, que é a pressão da albumina, das proteínas, dentro e fora do compartimento vascular. Então, o efeito oponente dessas pressões é que faz elas se manterem em equilíbrio. Então, aqui do lado esquerdo, eu tenho a pressão hidrostática intersticial, do lado direito, eu tenho a pressão hidrostática capilar. Do lado esquerdo eu tenho a pressão osmótica intersticial, do lado direito eu tenho a pressão osmótica vascular. Do lado esquerdo eu tenho a drenagem linfática e do lado direito eu tenho a permeabilidade do vaso, certo? Então, além das pressões, também está envolvido a drenagem linfática, que é responsável por drenar aquele líquido que vai para o interstício, e a permeabilidade capilar, que é responsável pela saída dos líquidos quando ocorre uma variação entre essas duas pressões, hidrostática e osmótica. Lei de Frank-Starling.
Então, como eu já falei, é o intercâmbio normal de líquidos, que é regulado pelas pressões hidrostáticas e osmóticas dentro e fora do compartimento vascular. Aqui eu tenho essa figura, esse slide, onde eu tenho um capilar e tenho a extremidade arterial e a extremidade venular. E temos as duas pressões dentro desse capilar, certo? Do lado direito, e aqui em cima eu tenho a circulação linfática. Então, aqui eu tenho a pressão hidrostática na extremidade arterial, que é em torno de 35 miligramas de mercúrio. E essa pressão na extremidade venosa, a pressão hidrostática, ela cai de 12 a 15. Já a pressão coloidosmótica do plasma na extremidade arterial é em torno de 20 a 25 e vai se elevar na extremidade venosa. Ela eleva-se discretamente, a pressão coloidosmótica do plasma na extremidade venosa. Então, isso, à medida que o líquido vai saindo, a pressão coloidosmótica aumenta. Então, esse é o motivo porque o líquido sai pela extremidade arterial e retorna pela extremidade venosa. Mas nem todo líquido que sai, que deixa a extremidade arteriolar, retorna pela extremidade venular. Parte desse líquido, dos espaços intersticiais, só vai retornar às vênulas através dos linfáticos, que é aqui essa figura aqui em cima, e só retorna indiretamente à corrente sanguínea através do ducto torácico. Aqui nós temos os dois mecanismos compensadores que o organismo lança mão quando está havendo uma perda muito grande de líquido. Então, para compensar a perda de líquido, ele lança mão desses mecanismos compensadores. Secreção do hormônio antidiurético e secreção de aldosterona. Então, quando a osmolaridade dos fluxos corporais elas estão aumentadas, ou seja, as proteínas estão bem maior do que os líquidos, vai haver o quê? O hormônio diurético vai estimular a retenção de água nos rins, para equilibrar essa perda, para evitar essa perda. Ou então vai secretar aldosterona em resposta à diminuição desse volume plasmático renal. Então, o rim sente a diminuição do seu volume plasmático e ativa um sistema complexo chamado de sistema renina-angiotensina-aldosterona, que vai fazer com que o rim retenha sódio, e na hora que o rim retém o sódio, obrigatoriamente ele vai reter a água. Isso tudo com o objetivo de aumentar o volume plasmático vascular, o volume vascular.